Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele, o Senhor, não permitirá que você tropece. O seu protetor, o Senhor, se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. E agora eu quero que você seja profeta. Diga para quem está do seu lado: o Senhor é o seu protetor. Maravilha. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. Dia de sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Deus não nos chamou para caminhar de qualquer maneira. Quando Deus nos chamou para a caminhada dele, Ele já sabia todo o caminho. Deus, Ele conhece tudo que vai acontecer, tudo. Ele conhece o seu futuro. E Ele sabe exatamente por que você está aqui agora e não está em outro lugar. Ele sabe por que eu cheguei ao Evangelho na idade que cheguei, por que muitos aqui nasceram em berço evangélico. Ele sabe de tudo. Ele escreveu a história de cada um, e não de uma maneira genérica e generalizada, mas Ele fez questão de guardar a nossa individualidade. Ele fez questão de respeitar a cada um de nós, com a nossa história, com o nosso temperamento e até com as nossas escolhas, tenham sido elas boas ou mais. O Senhor respeitou cada detalhe nosso. Sabe por quê? Porque nós somos feitura dEle. Ele nos fez primeiro e planejou o nosso caminho. Ele fez em nós coisas que apenas nós temos e mais ninguém. Pare para imaginar que a impressão digital que você carrega nas suas mãos, você é o único na terra que tem ela. Isso é cuidado de um Deus que preparou algo com detalhes. Ele foi detalhista. Ele foi preciso, perfeito, como sempre é. Não poderia ser diferente ao traçar o seu destino. É impossível pensar em nós como seres únicos, dotados de capacidades individuais e que ninguém tem igual. A combinação que nós somos, ninguém é igual. Pode até ter gente parecida, mas igual não tem. E se Ele teve esse cuidado, será que Ele faria o seu destino de qualquer maneira? Se Ele teve o cuidado de preparar você, será que Ele simplesmente deixou você guiar o seu próprio rumo e dar norte à sua vida para onde o seu nariz apontasse? Não. Ele não só fez você e preparou o seu caminho, mas segundo essa palavra de Salmos, Ele está te protegendo e te guiando. Ele está vigiando para que você cumpra esse caminho com êxito, porque lá na chegada, Ele vai estar lá de braços abertos dizendo: vinde bendito de meu Pai. Porque o Deus que eu e você servimos, Ele é o Alfa e também é o Ômega. Ele é o início da caminhada e também o final. Ele é o nascimento e também a morte. O intervalo da vida que nós estamos proposto, desde quando nascemos até quando fomos enterrados, está rigorosamente vigiado e cuidado pelo Deus que você serve. Ei, o guarda de Israel está aqui te guardando essa noite. A sua história será escrita por você, mas a caneta está na mão dele. E se ele precisar dar um ponto final, ou uma vírgula, ou 2 pontos, ele vai fazer isso, porque ele está cuidando de você. Por isso eu quero te dizer que essa palavra, ano das realizações, ela não é um achismo de homem. Não é porque eu ia ficar bonito no telão. Deixa eu dizer para você, irmão, Deus não precisa fazer marketing, muito menos a igreja. Deus não precisa de seguidores, muito menos a igreja. Ele cuidou de tudo. E a palavra de realizações é para você, para esse tempo, para esse ano e para agora. Se você tomar posse disso, então aplauda ao Rei dos Reis, que planejou uma vida e um ano de realizações.
Não é por acaso, não é por acaso. Deus não está jogando dados, Ele não está tentando, Ele não está fazendo e se der certo, deu certo. Deus já determinou, 2020 é o ano das realizações. Ora, por que, Wilson? Porque o guarda de Israel não dorme. Porque a sombra dele te guarda, porque Ele vigia a sua entrada e a sua saída. Porque agora, enquanto você está aqui, Ele te fez chegar em segurança e vai te fazer voltar também. E ainda que algum infortúnio aconteça, Ele estará rigorosamente no controle. Nós precisamos entender que nós fomos criados para dar certo. Nada que Deus fez deu errado, irmão. Nada. Nada que Deus fez deu errado. E mesmo quando homens diante dele fizeram escolhas erradas, Ele conseguiu restaurar, porque o nosso Deus é especialista em transformar maldição em bênção. Você ouviu isso aqui domingo, né? Está fresco ainda na sua memória? Está fresco? Pois é. A palavra de hoje é que desde quando nós fomos criados, nós fomos doutrinados numa escola que nos afastou da verdade de Deus. Nós fomos enganados por anos a fios, para que a gente não percebesse as características de Deus, as suas qualidades, as suas verdades. Ao final dessa mensagem, eu vou te dar uma declaração aqui, onde Deus cuidou que cada qualidade dele fosse uma resposta a uma necessidade que você vivesse. Mas vai ser para daqui a pouco. Antes eu quero que você olhe para mim e entenda. Você foi criado. E o objetivo do sistema que você nasceu foi corromper o seu pensamento para que você não conhecesse o caráter de Deus. O diabo não está interessado em te matar, porque o final dos seus dias estão contados diante de Deus. O interesse do diabo é que você viva essa fração de tempo enganado sobre quem Deus é. Porque aí você vai viver como se nunca tivesse experimentado vida. Quando nós vivemos nesse mundo sem conhecer a Deus, nós viramos bonecos na mão do diabo. Wilson, então o que eu preciso fazer para entender e conhecer esse Deus? Eu vou compartilhar alguns segredos, alguns princípios que Ele compartilhou comigo já há alguns dias. Essa palavra tem sido gerada aqui dentro de mim e tem sido alimentada e amadurecida por cada culto em que eu venho, por cada palavra que eu recebo. Você está aqui seguindo o caminho de Jesus, primeiro, para desconstruir as cidadelas e fortalezas erradas que foram plantadas em você. Posso te dizer uma? Felicidade não é para todo mundo. Você foi criado e muitas vezes educado para pensar que ser feliz é para quem tem sorte. Mas não é o que a palavra diz. Você foi doutrinado para pensar que só tem sucesso quem tem dinheiro, quem é conhecido. Você esquece de quem você é para adorar alguém que você nem conhece, porque alguém te disse que essa pessoa é bem sucedida no que ela faz. Foram verdades que parecem verdades, mas que são mentiras. E quando você chega na presença de Jesus, Ele quer desconstruir tudo isso. Porque se você continuar com essas verdades erradas, com essa sua matriz desprogramada, você vai estar aqui na igreja, se comportando como se estivesse lá fora. Muitas pessoas se decepcionam na igreja, porque elas acreditam que as igrejas constroem ídolos, como o mundo constrói. E nós não construímos ídolos. Nós adoramos a um Deus vivo e verdadeiro. O único que merece glória é Jesus. Ninguém mais.
Ninguém mais. Só que a gente vem com um vício lá de fora, de que tem o melhor jogador de futebol, o melhor cantor, o melhor ator, o melhor. Enquanto você não vê isso na palavra de Deus. O filho dele, que era perfeito, se fez imperfeito, para que nós fôssemos aperfeiçoados. Tem algum sentido para você isso? Ele já estava no topo e desceu para caminhar com as multidões. E aí você vem do mundo para cá, achando que você chegar aqui, não, só vale se eu subir no lugar mais alto. Ei, no céu não tem pódio. A corrida do cristianismo não é para um, é para todos. O interesse de Deus é que o mundo seja salvo. E não é de quem chega primeiro, é de quem persevera até o final. Então não adianta chegar aqui na igreja e começar a correr atrás, porque Deus já te colocou na frente. Você é cabeça e não cauda. Então você precisa desprogramar aqui, ó. Muitas pessoas se decepcionam com o cristianismo porque ele é simples como Deus é e poderoso como ninguém mais pode ser. E eu quero compartilhar com vocês esses segredos. Eu gostaria de saber quem quer que ouviu um pouco desses segredos que Deus falou, para ser bem sucedido e ter um ano de realizações. Maravilha, eu vou começar agora. E são coisas simples, mas poderosas. Pode botar o slide para mim, por favor. Enquanto o slide vem, o primeiro, aqui, esse é o tema da palavra. Em quem está a sua segurança? O salmista Davi, deixa eu abrir um parênteses aqui. O salmista Davi, quando escreveu esse salmo, ele estava no deserto de Parã, fugido de Saul, perseguido pelo seu líder, pela autoridade que estava sobre a sua vida. E ele escreve esse salmo porque ele recebe a notícia, a triste notícia, de que um homem que torcia por ele, que o ungiu como rei, que acreditava no ministério dele, Samuel, havia morrido. E naquele momento a alma de Davi foi visitada por uma angústia daqueles: estou sozinho. Agora acabou tudo. A única pessoa que acreditava em mim a ponto de me ungir, quando eu era um simples auxiliar de pastor de ovelha do meu pai, morreu. Se estava ruim para mim enquanto esse cara estava vivo, agora é que eu estou lascado mesmo. Então quando a alma de Davi é visitada por essa angústia, o seu espírito então canta um salmo ao Senhor dizendo, esse é o Salmo 121, do 1 ao 8. Esse mesmo salmo o povo de Israel cantou quando saiu da Babilônia. Esse mesmo salmo você e eu podemos cantar quando a angústia visitar o nosso coração. Porque, ei, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Em quem está a sua segurança? Em quem que você tem depositado? Culto após culto, Deus se revela como um Deus que pode todas as coisas. Em quem que você deposita na segunda-feira a certeza de que o seu dia será bem sucedido? Culto após culto, Ele te dá uma palavra para livrar o seu casamento do mal. E em quem que você tem confiado os segredos do seu relacionamento? Quem é que você tem consultado? Quem é? Davi consultou o único que sabia do futuro dele. A primeira coisa que eu aprendo, então, para eu conseguir chegar nesse lugar de entendimento de quem é esse Deus, é ser um homem de oração. O segredo, aqui o homem está no genérico, né? Homem ou mulher. Seja um homem de oração. Não precisa abrir a sua Bíblia, vai lá em Mateus 7, do 7 ao 8. Jesus disse assim, ó: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Sabe qual é uma das grandes dificuldades de conhecer a Deus? É que nós não falamos com Ele. Nós ouvimos falar muito de Deus, mas falamos pouco com Ele. Nós até compartilhamos versículos e mensagens muito legais no WhatsApp, no Facebook,
mas não falamos com um Deus que promoveu aquela palavra. Nós cantamos até ao Senhor, mas conhecemos pouco o Senhor que é cantado nos louvores. O canal de conexão entre você e Deus é a oração. Não há outro. Se você fala pouco com Ele, você conhece pouco dele. E se conhece pouco dele, você não vai saber o que Ele é capaz de fazer por você. Tem gente que é especialista em contar a história dos outros. Nossa, você viu o irmão? Cara, subiu aqui. Nossa, ele foi curado. Deus não tem filhos preferidos. Mas tem gente que gosta de falar com Ele. E para quem fala com Ele, Ele responde. Tem gente que está com um hábito, ou melhor, não tem nenhum hábito de falar com Deus. Que em algum momento onde Deus toma a iniciativa de falar com essa pessoa, muitas vezes no louvor, muitas vezes aqui no culto, ele é visitado por um sentimento durante o louvor, aquele sentimento entra no coração dele e ele fala: que é isso aqui? Sabe o que ele faz? Deus fala com ele ali naquela hora. Eu falei: meu filho, eu vou te curar hoje. Sabe o que ele faz? Coisa da minha cabeça. Já ouviu essa história? Não, eu até ouvi a voz, mas eu pensei: não, isso é coisa da minha cabeça. Sabe por quê? Porque não tenho o hábito de ouvir a voz de Deus. Sabe o que acontece com o nosso filho quando ele está sendo gerado na barriga da mãe? É que quando o pai chega em casa e o filho ouve a voz do pai, ele se mexe aqui dentro. Sabe por quê? Porque ele conhece a voz do pai. E aí o tio que mora lá em Nova Iguaçu, que quase não visita, chega na casa, fala alguma coisa e ele não se mexe. O cara bota a mão e fala: se mexe, mexe. Não, ele não mexe. Porque não está acostumado a falar com ele, não conhece ele. Assim é. Tem muita gente que precisa começar, nem voltar, começar a orar. Ué, como é que faz isso? Vou te dar uma dica. Fácil. Fácil. Não precisa de religiosidade, não precisa colocar pano de saco, não precisa, a não ser que você queira, mas não precisa. Não precisa ajoelhar no milho, não precisa. Pode ser deitado na sua cama se você quiser, Deus não faz questão disso. É só você dizer: Pai, o Senhor que está no céu, eu queria conversar com o Senhor agora um pouquinho. Queria agradecer ao Senhor por esse dia que eu tive, as dificuldades que eu passei. Sabe, Pai, foi difícil hoje lá no trabalho, mas graças a Deus, graças ao Senhor, eu consegui estar aqui agora deitado na minha cama. Sabe, Pai, hoje eu assisti o Jornal Nacional, li o Lei Seca e vi que quantas pessoas tiveram a sua vida interrompida por um acidente, por uma bala perdida ou por um assalto. E eu saí de casa e estou voltado, deitado na minha cama, falando com o Senhor. Pai, obrigado por mais um dia de vida que o Senhor me concedeu. Eu não sei quantos eu tenho, mas quanto eu tiver, eu quero que o Senhor esteja no controle como o Senhor esteve no dia de hoje. Obrigado, Pai. Agora, fala comigo. Fala comigo, Pai. Eu vou me silenciar para o Senhor falar comigo. É difícil fazer isso, irmão? Não. Você conta o seu dia para sua esposa, para o seu filho, para o seu amigo. Você manda áudio de 5 minutos para as pessoas para contar alguma coisa que você viu no caminho. E você não para 3 minutos para falar com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Ele responde. Se você silenciar o seu coração, Ele vai falar com você. Com voz audível ou através de sentimentos. Mas Ele fala. Se você não for um homem e uma mulher de oração, dificilmente a sua segurança estará no Senhor. Sabe por quê? Porque quando você vai no banco, quando você pega um ônibus, você não coloca a sua bolsa ou a sua carteira na mão de quem você não conhece. Você faz isso? Você entra na van, pega lá, paga, e aí tem alguém desconhecido do celular e fala: segura minha carteira aqui um minutinho, por favor, que eu vou tirar um soninho aqui até chegar, porque o lugar é longe. Você faz isso, irmão? Faz? Quem aqui faz isso? Levante a mão, deixa eu ver, quem faz? É que a gente ia orar com você agora. Você não faz, irmão. Porque você não confia nada de valor seu a quem você não... Sabe por quê que você não
conseguiu experimentar algumas coisas em 2020 ainda, 2019 ainda? Porque você não confiou a Deus. Claro que eu confiei. Não, não confiou. Porque você não o conhece. Porque se você o conhecesse, você confiaria. Não confio, eu venho aqui no louvor e falo, Deus me ajuda. E na sua casa você fala com Ele? Não. E no caminho para casa você fala? Não. E na vinda para a igreja você fala? Também não. Você reclama do ônibus, reclama do trânsito, reclama da chuva, reclama do sol, mas você não fala com Ele. Se você quiser depositar a segurança em Deus, primeiro segredo, falar com Ele. Parece simples, mas quase ninguém faz. Eu ouvi um pregador dizer que as redes sociais são uma bênção, sim ou não? Sim. E elas vieram para testar, elas vieram para comprovar que quando chegar lá no céu, ninguém vai poder dizer para Deus que não teve tempo de orar. É só você medir quanto tempo você passa nas plataformas digitais. Seu celular ele tem um controle de consumo de bateria. Os aplicativos mais usados estão encabeçando lá na frente com uma tarja verde. Dá uma olhada. Vê o da Bíblia, como é que está. Para acabar com esse silêncio vergonhoso, deixa eu dizer uma coisa para você. Essa palavra também é para mim. Amém? Também estou lutando contra isso, amém? Só para poder suavizar. Respira um pouco e diga assim, ufa. Diga assim, ainda bem que não sou só eu. É, irmão. Ele planejou falar isso com a gente hoje, porque é a gente que está precisando ouvir. Amém? Vai ficar melhor daqui a pouco, vai melhorar. Mas antes eu preciso te dizer, eu quero indicar aqui 2 livros para você. Diga 2 livros. 2. Esse eu tive experiência e li. Entenda bem, falei para vocês, muitos de nós, vou tirar por mim, eu fui 30 anos doutrinado no sistema do mundo. Então as verdades que eu conheço, a maneira de agir, não são iguais à do reino. Então quando eu saio da minha condição de criatura e assumo uma condição de filho de Deus, o meu mundo vira de cabeça para baixo. Então eu passei 30 anos andando com os meus 2 pés no chão. E agora que eu entro e conheço Jesus, é como se eu tivesse que andar de bananeira. É fácil ou é difícil, irmão? Muito difícil. Só que a gente precisa aprender. Diga, aprender. Então se você não tem paciência ou conhecimento para ler a Bíblia, Deus inventou e inspirou autores para facilitar o entendimento para você. As experiências desses 2 homens que eu vou te falar agora podem mudar a sua história como mudou a deles. Eles compartilham por escrito, é o que eu estou fazendo aqui agora. São testemunhas, ele está compartilhando uma coisa que ele viveu. E quando você olhar para ele, diferentemente de quando você lê na Bíblia, que tem gente que lê a Bíblia e fala assim, para eles era fácil. Para Davi era mole, Deus estava lá perto dele. Para Pedro era fácil, que andou com Jesus, pô. Fala sério. Então você vai ler livros de homens comuns. O primeiro, se você puder anotar e tiver com o celular, o primeiro. O nome do livro chama-se Bom Dia Espírito Santo. Eu queria que você repetisse isso. Bom Dia Espírito Santo. É didático isso, é para você gravar. Fala de novo. Bom Dia Espírito Santo. Esse é o nome do livro. Porque se só eu falar, você só vai ter ouvido. E quando você ouve, você perde essa informação no final do culto. Pode estar certo disso. Se não marcar você emocionalmente, você vai esquecer. Por isso que eu estou pedindo para você repetir. Bom Dia Espírito Santo é o nome do livro. Ele tem disponível gratuitamente no Google. Não baixa agora, por favor, olhe para mim. O nome do autor é Benny Hinn. B-E-N-N-Y-H-I-M. Benny Hinn. Ele foi um dos maiores evangelistas da atualidade. Ele curou pessoas aos montes. Ele fechou o Maracanã aqui várias vezes para poder fazer cruzadas evangelísticas de cura e de libertação. Esse livro conta como esse menino começou. Se você acha difícil fazer coisas grandes em Deus, leia a história de quem já fez. Esse livro edificou muito a minha vida. Muito. E eu espero que edifique a sua. O segundo. Anotou Bom Dia Espírito Santo? Sim ou não? Eu quero compartilhar com você então. O segundo livro chama-se A Quarta Dimensão. Diga, A Quarta Dimensão. Não, diga como crente, A Quarta Dimensão. Não é um livro esotérico nem de ficção científica, tá? Para aqueles que gostam do tema, não é. É um livro do Paul Won-Shu. Ele é pastor da maior igreja de células do mundo, na Coreia do Norte.
Esse homem era um menino pobre, que aceitou o chamado de Jesus de se tornar pastor. E hoje a igreja dele tem mais de 1 milhão de pessoas. O nome do livro? Caramba, dá orgulho de pregar para essa igreja, rapaz. A Quarta Dimensão. Esse livro tem gratuito em PDF. Não baixa agora, olhe para mim, depois você baixa. Só anota, uma coisa de cada vez. Ele tem uma história linda com Jesus, de cura e de milagre. Se você acha difícil experimentar coisas novas em Deus nesse tempo, deixa eu dizer uma coisa para você. Diferentemente de Pedro, Tiago, João, Davi, que você vai dizer que é difícil, porque eles já estavam lá na Bíblia, esse homem ainda está vivo. E ele é visitado lá na igreja dele por muitos pastores do Brasil e do mundo, para saber o que ele fez, para conseguir quem ele conseguiu, da maneira como ele conseguiu. Leia o livro e você vai entender um pouquinho da história dele. Amém? Não é para você não é para você idolatrar o Pão Exu ou o Benihim, a ideia não é essa. Mas é para você entender que se homens naturais que ainda vivem em vida, estão aqui no século 21, entraram nessa década como você, viveram um novo tempo em Cristo Jesus, por que você não pode? Ou você está no cristianismo só para contar a história dos outros? Você veio para essa igreja para fazer do evangelho grande, ou você veio para cá só para dizer que essa igreja é grande? Porque esse monumento de pedra, Deus não habita mais nele. Ele já saiu há muito tempo. Ele habita dentro de mim e de você. Deixa eu dizer uma verdade sobre Deus. Tudo que Deus faz, fala comigo, tudo que Deus faz é grande. Ele mora dentro de você. Você não pode ser pequeno. Ei, sua empresa não pode ser pequena. Sua família não pode ser pequena. Porque o Deus que faz tudo e grande mora dentro de você. Segundo segredo, então, para eu conseguir realizar um plano de grande realização no ano de 2020. Bom, o pastor Bruno deu a dica aqui, fica até repetitivo para mim, mas eu vou fazer do mesmo jeito. Tinham 2 murais aqui nesse altar, 2 murais. Um aqui era de... E lá do outro lado tinha um mural de... Pasmem vocês. Menos de 1/3 da quantidade da igreja preencheu os sonhos. Por quê? Porque não sonham. O segundo segredo para você viver é... Vai chegar. Vai vir. Aqui está muito componentado na palavra. Parabéns. Isso. Faça planos diante de Deus. Faça planos diante de Deus. Como é que você quer terminar em dezembro de 2020? Como é que você quer estar no culto da virada? Com quantos quilos? Com que carro? Com que empresa? Com quantos filhos? Casado ou não casado? Já com anel de noivado ou sem ele? Como é que você quer estar em dezembro de 2020? Como que você quer estar? Como você quer chegar lá? Como é que você quer chegar? Ei, faça planos diante de Deus, porque Deus só abençoa quem faz plano. Sem plano não tem como ele abençoar, irmão. Não tem. Entra no ônibus e fala: ô motorista, eu quero ir, não sei, vai me levando aí. Você vai chegar na garagem, vai dormir dentro do ônibus e sair de novo, porque você não sabe o seu destino. Você está aqui hoje, aonde você quer estar daqui a uma semana? Daqui a um mês? Se você não faz planos diante de Deus, você não tem como ser abençoado por Ele. Porque Ele precisa de alguma matéria-prima, você entende? Não tem como Deus fazer fogo sem lenha. Lembra do sacrifício? Ei, Abraão, constrói um altar para mim, traz lenha, porque o fogo eu vou mandar descer. Elias, pode colocar água, pode colocar pedra, pode colocar o que for. Quando você mandar, eu vou descer fogo do céu sobre esse lugar. Como é que você quer que Deus mande fogo se você não colocou a lenha? Faça planos diante de Deus. Tem pessoas que dizem que precisam de coisas, mas não são específicas diante de Deus. O pastor Bruno já fez isso aqui, mas eu vou fazer só para ser repetitivo. Quantos aqui precisam de dinheiro? Quantos precisam de dinheiro? Bom, quase ninguém, glória a Deus.
Tá? Você que levantou, qual a quantia exata que você precisa? Você sabe? Você sabe a quantia exata que você precisa? E por quanto tempo você precisa dela? Você já sabe o que você vai fazer se por acaso você sair agora, chegar em casa e entrar no Wi-Fi e de repente, pli, pli, o aplicativo do seu banco vibrar. E quando você abrir, tem uma mensagem lá dizendo: você acabou de receber um crédito do valor que você quer. Você sabe o destino dessa quantia? Não, peraí. Não é, não, vou comprar um carro. Qual carro? Qual é a cor, o modelo, quantas cilindradas? Ele vai ser usado ou vai ser novo? Em qual concessionária que você vai comprar? Qual é a seguradora que você vai contratar? Eu vou comprar uma casa. Assim, aonde, com quantos quartos? Qual é o metro quadrado que ela tem? Onde, como e quando? Se você escreveu no seu sonho: eu quero uma casa. Como é que Deus vai te abençoar se você não especificou o tipo, o modelo, o tamanho e a cor da casa? Eu quero ir para a faculdade. Deus, qual é a ciência que você vai estudar? Não, ainda não sei. Quando chegar lá eu decido. Então quando você decidir eu te abençoo. Faça planos diante de Deus, mas seja Eu quero ter um filho. Qual a cor do cabelo, personalidade, menino ou menina, qual é o nome? Já começou a preparar o quarto? Está sonhando com enxoval? Já sabe em qual loja vai comprar? Sabe quem é que vai estar apresentando aqui no dia? Quem é que vai estar de testemunha com você? Você já sabe? Sabe em qual cartório você vai registrar? Em qual maternidade? Já viu o plano de saúde? Ora, se você fez plano para um Deus que só com a força da sua voz criou a terra, com que velocidade você acha que Ele vai te atender? Diga para quem está do seu lado: basta uma palavra dele. Uma palavra. Provérbios 16:3 diz assim: consagra ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Esse versículo eu queria que você anotasse. Provérbios 16, versículo 3. Provérbios 16, versículo 3. Consagre os seus planos ao Senhor, e eles serão bem-sucedidos. Ei, seja específico. Está sonhando em casar? Qual é o tamanho do seu cônjuge que você quer? Mais baixo que você? Mais alto? Atlético? Profissional liberal? Servidor público? Vai trabalhar viajando? Vai trabalhar de casa? Como que você quer essa pessoa? Porque tem mais de bilhões de pessoas na Terra. Você quer uma, mas se você não for específico, como é que vai ser? Então repita comigo assim: eu preciso consagrar os meus planos e ser específico diante de Deus. Quando você apresenta os seus planos diante de Deus, você está consultando o único que conhece o seu futuro. Então quando você apresenta diante de Deus um sonho, essa semente chamada sonho já é um embrião da vontade de Deus lá na frente. Se você não consagra a Ele, você perde a chance de ter realizado o seu propósito. Quantos querem ainda continuar sabendo como ter um ano de 2020 bem sucedido? Diga amém. Você então aprendeu que você precisa ser um homem de oração, sim ou não? Você precisa quebrar esse estigma mudo diante de Deus. São duas coisas que Deus não tolera: profeta calado e oração repetida. Fale, mas quando falar, fale coisas novas. Orações repetidas são vãs, não chegam a lugar nenhum. Bom, eu preciso então fazer planos diante de Deus. Diga: fazer planos. Seja específico diante de Deus. Detalhista, quase chato. Terceiro segredo: aplique a palavra com fé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pergunto para você: você gosta de conversar com quem não te agrada, sim ou não?
Você marca a visita com quem é desagradável? Marca? Fala, essa semana eu vou marcar. Marca lá com o fulano. Ele é desagradável, mas eu vou. Você faz isso? Claro que não, você foge. Às vezes aqui na igreja você olha o irmão e fala, ih, vou no banheiro. Sim ou não? Claro que sim. Pode confessar o pecado, irmão, que você vai receber cura. Pode confessar, não tem problema. A fé é uma maneira de agradar a Deus. Se você fala com Deus, se relaciona com Ele, apresenta os planos diante dele sem fé, você o está Não desagrade o seu Deus. Aplique fé. Aplique fé. E pela manhã, olha o versículo bíblico. E pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse, olha o que o profeta falou: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém. Olha a instrução dele: crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguro, segurança. E ele disse: crede nos seus profetas, e prosperareis. Crede em Deus e será seguro. Ele é melhor do que qualquer seguradora. Crede nos seus profetas e prosperarei. Não tem nenhum investimento mais poderoso do que crer numa palavra liberada desse altar. Vocês ouviram o testemunho no final do ano. Homens que creram na palavra do profeta dessa casa e hoje estão prosperando. A Bíblia se cumpre. Fale a palavra com fé. Manifeste a palavra em sua vida nas situações que você precisa de intervenção divina. Como assim? Já expliquei isso aqui, vou dar a dica de novo. Você tem alguém que você quer converter lá na sua casa. Quantos aqui tem alguém que precisa converter na sua casa? Quantos tem? Deixa eu ver. Isso. Então, baixa a mão. Olha só. Hoje à noite. Faça isso hoje à noite. Hoje. Quando essa pessoa der um mole, ficar ali como quem não quer nada, você vai liberar uma palavra profética sobre ela. Que palavra é essa? Está lá em Filipenses 1,6. Aquele que começou essa obra é fiel para terminar até os dias de Cristo Jesus. Quem foi que criou essa pessoa que está lá na sua casa desviada hoje? Quem foi que criou ela? Quem foi? É do caráter de Deus terminar o que Ele começou. Se Ele criou, Ele vai dar destino também. Sabe qual é a minha oração para os meus parentes que ainda não se converteram? Se um dia o Senhor me achou e os seus olhos me viram, que o Senhor os enxergue também. Senhor, apressa em vê-los. Completa a boa obra que o Senhor começou. O Senhor não deixa nada pela metade. Completa a boa obra que o Senhor começou, Deus. O Senhor registrou na Bíblia: nada que o Senhor começa fica por terminar. Completa a obra. Essa é a minha oração. Eu uso a Bíblia para orar. Aplique fé na palavra. Aplique fé. Sabe o que acontece com a maioria de nós? As nossas próprias palavras afastam o nosso milagre. O diabo é tão sutil que ele coloca palavras no nosso pensamento. Nós aceitamos essas armadilhas e minamos o terreno ao nosso redor. E quando a gente começa a caminhar, vai estourando bomba atrás de bomba. Já viu quando você tem aquele período que você está com um problema no trabalho, você tem problema em casa, os meninos estão dando ruim na escola, seu casamento está um fiasco, você é perseguido até pelo padeiro que vai entregar o pão na sua casa. E aí você olha e fala: o que eu fiz? Deus falou coisa que não devia há um tempão. Você semeou durante um tempo bombas. E quando deu a hora de nascer, nasceu tudo junto. Começou a explodir tudo. Eu quero que você seja profeta e diga para quem está do seu lado: quer mudar o que você está colhendo? Mude as palavras que você está plantando. Ei, irmão, olhe para mim. Se você semear incredulidade, você vai colher incredulidade. Mas se você semear uma palavra de fé, 5 pães e 2 peixinhos e uma multidão, o azeite da viúva e a farinha que não parava de sair do pote e foram alimentados. Ei, se você semear com fé, não se preocupa, porque quem vai fazer crescer é Ele. Aplica com fé essa palavra, irmão.
Sabe qual é o pior jargão que muito crente usa? Vou te dizer, tem um monte, mas tem um que eu acredito que aborreça a Deus. Sabe qual? Eu vou te dizer. Se Deus quiser. E aí, irmão, 2020, ano de realização? Se Deus quiser. Se Deus quiser? Peraí. Então Ele criou você para talvez dar certo? No domingo eu estava aqui com o pessoal do louvor e eu pedi para eles definirem o ano de 2020 em uma palavra. Eu falei uma palavra. E aí alguns falaram a palavra. E teve um que colocou uma interjeição antes. Falei, qual vai ser a sua palavra? Eu acho que vai ser perseverança. Falei, o quê? Não, perseverança. Falei, não. O que você falou antes? Eu acho. Tem fé, irmão? Sim ou não? Não tem. Vou dar a dica para vocês que eu dei para ele. Quando você convidar alguém para jantar na sua casa e essa pessoa disser para você assim, eu acho que eu vou, não precisa nem tirar o feijão da geladeira. Só se for para você. Tira um pouquinho, esquenta no micro-ondas para não fazer louça. Porque eu acho, ela já mandou uma mensagem para o cérebro dela de que qualquer coisa que acontecer, ela vai desistir de ir, vai te mandar uma desculpa no WhatsApp no outro dia, 9 horas da manhã. Fulano, pois é, rapaz, tinha marcado com você, mas sabe o que aconteceu, rapaz? Você não sabe, o cachorro da vizinha pegou o papagaio, o periquito do urubu e tal, e aí a desculpa você já conhece. Quando eu convido alguém para fazer parte de um projeto, a pessoa fala assim, eu acho, eu já chamo mais 5, porque eu sei que com aquela ali, fatalmente, eu não vou poder contar. E se ela for, ela não tem segurança, ela vai desistir no meio do caminho. Sabe por quê? Porque ela acha, ela não tem certeza. Quem não tem fé em si mesmo, não pode entrar nos projetos de Deus. Não pode. E normalmente quem não tem fé em si mesmo, sabe o que fala? Talvez, eu acho, se Deus quiser. Se Deus quiser não é fé. Se Deus quiser não é fé. Fé é Ele vai fazer. Isso é fé. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos pelo poder que em nós opera. Fé é a certeza das coisas que não se veem. Fé é acreditar ainda que ninguém esteja vendo. Fé é pisar no invisível e Deus colocar o chão depois. Fé é isso. Fé. Aplica fé. Quarto e último segredo que o Espírito Santo falou comigo para que a gente tenha um ano bem sucedido. O primeiro, eu falei para vocês. Qual é o primeiro mesmo? Qual é o primeiro? Seja um homem de oração. Ore, rasga o céu. Não deixa Deus dormir, irmão. Mas o Salmo diz que ele não dorme, mas vai tentando. Não deixa ele dormir. Deus, eu estou aqui, me fala comigo. Segundo, planeje diante de Deus. Irmão, é 7 de janeiro ainda. Ah, mas já passou o culto da virada, já não tem mais folhinha na igreja. Pega um pedaço de papel, irmão, agora e faz os planos. Abre o note aí do seu celular e faz o plano. Faça planos diante de Deus. 3, aplique fé. Sem fé não tem como realizar. Não dá para realizar um plano de Deus sem fé. 4, renove sua aliança com Deus. Deixa eu compartilhar com você um hábito ruim que nós temos. A pessoa aceita Jesus e ela acha que nunca mais precisa renovar a aliança dela com Deus. Você casou uma vez, foi uma cerimônia linda, sim ou não? Anos depois vocês vão fazendo bodas. É assim? De papel, de isopor, de alumínio, de estanho e assim por diante. Eu não sei o dicionário, mas lá no Google você vai que é fácil. Tem um monte lá. Normalmente as mulheres sabem. Por que as bodas foram criadas? Para celebrar um relacionamento que foi decidido ser eterno. Você converteu a Jesus, sim ou não? E por que você não renova essa aliança com Ele? Você quer ver característica de quem não renova essa aliança? E eu não estou falando de desviado, não. Eu estou falando de crente, aqui na igreja, crente.
Você quer ver uma característica? Você vê alguém começar a dar os primeiros passos na fé, cheio de entusiasmo e vontade. Sabe o que você fala? Ah, ele está no primeiro amor. E você saiu do primeiro amor por quê? Se o teu Deus, ele renova todas as coisas. 2 Coríntios 5,17 diz que aqueles que saem em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já, eis que tudo se fez. Então por que você saiu do primeiro amor? Quer dizer que você renova as bodas com a sua esposa. Quer dizer que você aniversaria, você comemora o aniversário do seu filho todo ano. Faz festinha de 15 anos. Mas você é crente 15 anos e você não comemora. Qual foi a data do seu batismo mesmo? Comemore. Comemore. Porque isso é renovo de aliança. Todas as vezes que Abraão saía de um lugar a outro, ele era bem sucedido lá. Quando saía uma fração de tempo, uma conquista, por menor que fosse, ele erguia um altar ao Senhor e fazia de novo aquilo que ele fez lá no início. Olha, é tão poderoso isso, que o profeta Abacuque falou assim: Senhor, realiza a sua obra de novo. Faz como o Senhor fez no passado, agora, no nosso tempo. Nós pedimos para Deus fazer o que Ele fazia, mas nós não fazemos mais aquilo que fazíamos para Ele. Você não acha meio injusto isso? Quer dizer que Deus tem que fazer os milagres do passado, mas você não consegue renovar a aliança que você tinha com Ele. O ânimo e o gosto de ficar na presença dEle se foi com os anos. E você quer que Ele seja o mesmo Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão. Ah, faz descer fogo do céu de novo. Faz descer. Pois é, está faltando Elias. Se os Elias se levantarem, o fogo vai descer do céu. Se as Anas voltarem a chorar pelos seus filhos, os Samuéis serão levantados nos templos. Mas enquanto os Elias estiverem sentados e as Anas com cara de boba, infelizmente não tem milagre e não tem Deus repetindo de novo. Ei, a chamada é essa: renove sua aliança, não abandone o ministério que Deus te chamou. Ei, você está ouvindo essa palavra porque é para você, e eu estou te dizendo como profeta: não abandona o ministério que Deus te chamou. Não abandona, porque aquele que põe a mão no arado e olha para trás não verá o Deus do futuro fazer coisas novas. Não verá. Você quer viver um ano de realizações? Volte a fazer o que Ele te chamou para fazer. Não seja morno, irmão. Realizações é realizar com ações. Você tem todo o direito de se cansar. Ei, a angústia, o medo e o desânimo são coisas inerentes do ser humano. Todos nós sentimos isso. Todos nós. Não tem nenhum super-homem, nem esse que prega, e nem você que está sentado aí. Eu não tenho nada, nem isso aqui de especial. Nada. E a minha família está aqui. Você pode perguntar para ela. Pode perguntar para os meus filhos. Eu não tenho nada de especial. Mas uma coisa eu decidi: eu vou me gastar e deixar ser gasto pelo Deus que me chamou para viver uma nova vida. Eu nunca quero desanimar. Eu estava falando isso hoje para o Wesley lá embaixo. Falei: Wesley, a única coisa que eu não quero é achar que o meu cristianismo ficou robotizado. Vou lá, sento, levanto, oro. Sento, levanto, oro. Sento, levanto, oro. Balela. Eu tenho uma aliança com Deus. Eu tenho uma aliança. Eu preciso estar pronto, disposto e revigorado todas as vezes que Ele me chamar. E todos os dias Ele me chama: levanta, Wilson, levanta. Eu preciso interferir na terra e eu preciso de você para isso. E sabe o que eu digo para Ele? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. É isso que eu digo para Ele: eis-me aqui, Senhor. Diga para quem está do seu lado aí: Deus precisa de você. Aí fala para ele assim: mas não de qualquer maneira. Eu quero que você fique de pé agora. Por favor, olhe para mim.